E vamos lá então, minha gente, ao fechamento em si desse conteúdo, né? Como disse a vocês no último vídeo, de suma importância para a nossa matéria, para o nosso assunto em si, né? Como eu falei para vocês anteriormente, vamos começar aqui esse vídeo falando do objeto do contrato, certo? E nesse íntere do objeto do contrato administrativo, o que acontece? Eu terei, como eu disse a vocês, um objeto que vai atender a três condições essenciais, certo? Ele vai ser um bem, um serviço e um direito. Vai ser um bem porque é um bem público, está à disposição do público, está à disposição de quem necessite deste objeto, certo? E nesse caso, independe inclusive da condição financeira da pessoa. Conforme um exemplo que foi dado há um tempo atrás por um dos colegas de vocês, que hoje acho que está lá na turma do quarto VA, de uma dada pessoa que tinha condição financeira rentável, né? E procurou uma UPA para ser atendida. E parece que houve uma negativa do atendimento da pessoa UPA, sob a alegação de que a pessoa tinha plano de saúde e tinha condições de, assim, custear a sua saúde sem necessidade de um atendimento direto, eficaz e qualitativo prestado pelo poder público. Isso é absurdo. Isso é um absurdo, sem dúvida alguma, porque tem uma característica presente e constante nos serviços públicos a serem prestados é justamente a universalidade. O fato dele ser prestado para todos, certo? Estamos falando de um direito, uma garantia fundamental, pessoal. Saúde. Saúde. Eu vou negar porque a pessoa tem maiores condições e num caso de urgência, não é? Um caso de preocupação interna com a sua saúde, ela procurou a UPA que era o mais próximo da casa, da residência, de onde ela estava e no qual no momento em si exigia um atendimento mais rápido porque ela estava passando mal, era possível se deparar com isso, né? Não pode, sem dúvida alguma, né? Então, nesse passo, nesse aspecto, é um bem, certo? É um bem público, afeto a todos, sem dúvida alguma, até porque, venhamos e convenhamos, paga-se impostos, independente de ser ricos ou pobres. Se um paga mais do que o outro, aí é uma coisa que em breve espera-se que uma reforma tributária assim faça os ajustes devidos, né? E consequentemente quem ganha mais pague um pouco mais e quem ganha menos pague proporcional àquilo que consequentemente ganha. Mas ainda que isso aconteça, ainda que isso ocorra, certo? E aí, claro, vai ter outras tratativas de ordem política, porque não é só cobrar impostos, mas é a forma como esses impostos vão ser divididos para melhor atendimento das necessidades sociais e públicas assim presentes, assim constantes. Tem toda uma logística que nós bem sabemos por trás de tudo isso, não é? E nesse caso, esse serviço tem que ser prestado, né, de forma a atender às necessidades da pessoa, por ser um bem público. E, nesse caso do bem público, vale destacar, está voltado à questão precípua de que cabe ao Estado financiar e investir, né? Por isso é um bem público. Vai ser um direito porque é algo constante, verossímil, verificável, a sua condição humana, a sua condição de cidadão. Então o Estado não pode se negar a oferecer, tem que investir, tem que financiar, certo? E nesse sentido, esse objeto do contrato administrativo ele tem que ser uma coisa bem assim explícita, detalhada, quando for celebrado o contrato, quando for firmado o contrato, para que não haja dúvidas quanto a pontualidade, a assiduidade, quanto a interferência do poder público em realizar e firmar esse contrato, né? E por fim, vai ser um serviço, né? Vai ser uma atividade prestada pelo Estado em prol do interesse público. Então, por isso que esse objeto do contrato administrativo ele sempre vai atender essas três características bem latentes e bem intrínsecas ao objeto do contrato, tá? Isso é bom de se falar. Eu me esqueci de falar uma coisa bem importante a vocês, que foi no tocante ao aspecto da publicidade do contrato. Por ser um ato administrativo, ele vai ter que ser publicado, vai ter que ser publicizado, de acordo com o princípio macro da administração pública, que é a publicidade, expresso lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, o que acontece? Para fins de publicar o contrato, para
pleno conhecimento da população como um todo, nós vamos ter um pequeno procedimentozinho aqui que vai ser consequentemente trabalhado nessa finalidade. Primeiro, o contrato celebrado hoje, digamos, o gestor público, a pessoa responsável então pela celebração desse contrato, ele vai ter até o 5º dia útil do mês seguinte para preparar o material de publicação do contrato. Isso porque, conforme eu expliquei a vocês, um contrato administrativo que transpareça para mais de 70, 80 páginas, ele não vai estar na íntegra no Diário Oficial do Estado. O que você vai ter é uma minuta, uma resenha dos aspectos principais deste contrato. É isso que nós vamos ter. E quem vai ser o responsável por realizar e por configurar esse material que vai ser publicado é justamente o gestor público, que vai ter que acompanhá-lo até o 5º dia útil do mês seguinte. Um dado colega do 4º ano, ou melhor dizendo, do 3º ano, perguntou: professor, mas é um tempo relativamente longo, né? E de fato, tende a ser bastante longo, ainda mais ante ao período que você celebra esse contrato. Se for, por exemplo, um dia 28 ou 29 de um mês que o contrato é celebrado, você vai ter aí transcorrer de um mês até o 5º dia útil do mês seguinte, para que se convole, né, fortaleça esse aspecto. É necessário isso para fim de ajustes que podem ser feitos ao longo do tempo, né? De ajustes, de emendas, correções. A administração pública pode, durante esse transcorrer todo, buscar negociar o valor desse contrato com um prestador de serviço, né? Então, nesse sentido, é que esse período tende a ser longo justamente para fazer esses ajustes, tá? Por outro lado, uma vez celebrado o material que vai ser publicado, aí eu tenho outro transcorrer de prazo, que vai ser de 20 dias para realizar a publicação. Então veja lá, do contrato, da data do contrato até o 5º dia útil do mês seguinte, é um prazo para se configurar, para se escrever, por que não dizer, para se estruturar o material que vai ser publicado, que vai dar ciência ao povo da celebração do contrato, certo? Uma vez realizada essa estruturação, uma vez formulado esse conteúdo, vamos ter então 20 dias para a publicação, certo? Até o 5º dia útil do mês seguinte, para publicar o material que vai ser elaborado, né, para fins de dar ciência à comunidade como um todo da celebração do contrato, e depois mais 20 dias para realizar a efetiva publicação desse material. Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Bom, quanto às cláusulas exorbitantes e necessárias, né? Cláusulas exorbitantes, ou melhor dizendo, as cláusulas necessárias, elas são justamente cláusulas que irão firmar os termos essenciais do contrato, expressas lá no artigo 55 do nosso dispositivo legal constitucional, que é a Lei 866 de 93, que é a nossa Lei de Licitações. Ela vai estabelecer o objeto do contrato, ela vai estabelecer os valores desse contrato, prazo, a forma de execução do contrato, as finalidades do contrato, certo? Ela vai veicular as possíveis penalidades que terão de abater-se sobre quem descumpra alguma das finalidades do contrato, correto? O foro específico para dirimir e solucionar questões relativas ao contrato, tudo isso é elemento essencial e necessário e vai ter que constar no contrato administrativo, certo? Vai ter de constar. Agora nós vamos ter, por exemplo, duas situações que não são obrigatórias. Por exemplo, garantia. A garantia que nós vamos ver daqui a pouco, ela não é um elemento obrigatório. Pode ter no contrato e pode não ter. Pode assim estar veiculado ou pode não estar veiculada, certo? Isso é um ponto. Outra coisa, condições de importação. O que seriam essas condições de importação? Conforme eu disse a vocês, é uma situação bem específica na qual um trabalho, uma atividade, um serviço ou um produto não é produzido no Brasil, é produzido fora do país. Então, como vamos fazer licitações de produtos que não são necessariamente produzidos nem em território nacional, né? Que não são necessariamente produzidos aqui e que a administração pública precisa
para a realização das suas atividades, da sua transcorrência de ações para fim de atendimento ao interesse público. Então nós vamos ter condições dentro do contrato e vai estabelecer a forma como esse material, como esse trabalho vai ser expresso, vai ser exposto, né? Isso é uma coisa que em licitação nós vamos ver de forma mais gradual, certo? De forma mais direta, mas é só para a gente verificar que até isso pode constar no contrato administrativo, para fim de esclarecimento, principalmente nesse caso específico, da origem desse produto, qual a finalidade dele, qual a importância de se trazer isso para ser assim utilizado em alguma atividade, em algum ato da administração pública, tá? Então isso também de forma algo bem importante. Uma coisa que vai também estar presente, é bem necessário dentro do âmbito jurídico administrativo do contrato e consequentemente das cláusulas necessárias, é o fato de haver uma respeitabilidade ao instrumento convocatório. Como eu disse a vocês, eu tenho aqui uma das principiologias, um dos mandamentos primordiais da licitação, que é o respeito ao edital, o respeito ao instrumento convocatório, certo? Então isso é algo extremamente viável, extremamente verossímil, certo? A respeitabilidade desse instrumento convocatório, tá? Que tende a ser algo, sem dúvida alguma, bem salutar e bem estridente para fins de cumprimento das obrigações concernentes à administração pública, tá? Então, isso dispõe o artigo 55, tá? Da 8666. Quanto à garantia, no tempo que nos resta aqui, nós vamos ter, fundamentalmente, 3 formas de garantia, conforme explicava para vocês. Conceitualmente falando, a garantia vai ser aquela medida de compensação, né, de possíveis casos fortuitos, possível desenlace no cumprimento de determinadas obrigações, nos quais o prestador de serviço pode ir lá colocar a favor da administração pública para que ela assim lance mão e utilize caso seja necessário para dar continuidade ao serviço público ou compensar faltas do prestador de serviço. Vamos ter 3 modalidades de garantia, que é a caução, que é a prestação em dinheiro, certo? Em pecúnia, que vai equivaler ou a 5% do valor do contrato ou a 10% do valor do contrato, se eu estiver falando de construções, de erguer de edificações que tenham uma vultosidade considerável, certo? Em termos de tamanho, em termos de disposição financeira utilizada, né? Os contratos para mais de 1 milhão têm essa característica, certo? E aí vai ser 10%, né, do valor do contrato. No caso da caução, pode ser em dinheiro, pode ser em título da dívida pública, com o fito de que, no caso do título da dívida pública, esse título ele tem que ser lastreado. O que é isso? Tem que ter garantia também de que ele vai ser um título válido, certo? Tem que ter um aval do Banco Central e depois do Ministério da Fazenda, dizendo que aquele título é válido. Isso é uma medida de segurança que a administração pública tende a tomar para o caso de não ter um calote, certo? De usar de algum título, que qual seja, por exemplo, uma nota promissória com um respectivo valor e, bom, não tem fundo, não tem condições, né, de se resgatar esse título. Então, por essa questão que exige-se esse selo, seja do Banco Central, seja do Ministério da Fazenda, tá? Vamos ter o seguro garantia, que é quando se contrata uma empresa para realizar um seguro em seu benefício. A empresa em si ela vai ser responsável por pagar a garantia caso seja exigida, tá? Nesse caso, uma vez prestado esse serviço, não tem obrigatoriedade alguma de a empresa que contratou este seguro, né, de devolver o dinheiro ao seguro, não tem essa obrigação, tá? E dessa forma, então, uma vez celebrado o contrato, uma vez prestada a garantia, o contrato em si cumpriu a sua finalidade, por isso resolve-se, tá? E por fim, nós vamos ter a fiança bancária. Nesse caso aqui vai ter que devolver, porque é uma fiança mesmo que se busca no banco, o banco vai ser o fiador dessa garantia e nesse caso fixar juros, fixar determinados valores que tendem a colocar, não é, essa condição, tendem a colocar o banco, necessariamente falando, num
patamar de exigência do cumprimento dessa fiança, certo? De devolução mesmo, por parte de quem contratou a fiança, e vai ter que devolvê-la, tá? Isso é fato, certo? Isso é mais que assim, odierno exigível, certo? Nesses termos. Bom, então é isso que nós vamos ter enquanto garantias e enquanto outros emolumentos. Eu queria muito explicar para vocês sobre as cláusulas exorbitantes, mas vou deixar isso para um próximo vídeo que eu haverei de produzir a vocês, tá bom? E esse nosso vídeo está chegando ao fim, certo? Não vai ser o fim do conteúdo, porque eu ainda vou passar esse conteúdo somente sobre as cláusulas exorbitantes para vocês, mas por hora, fique com essa narrativa, fique com esse vídeo aqui apresentável, certo? Meu muito obrigado pela atenção dos colegas, pela atenção de todos. Em breve, sem dúvida alguma, estaremos de volta e aguardem a publicação desse vídeo lá na nossa Classroom do Google, tá? Eu vou assim fazê-lo e assim, então, cumpriremos a nossa atividade. Ainda vai faltar um, mas eu vou fazê-lo, pode ter certeza, para fim de benefício de todos, tá bom? Um grande abraço, tenha um excelente dia, uma excelente semana.